Bom dia, queridos. Bom dia. Hoje nós estamos meio desfalcados, né? Por causa do feriado, um tanto de gente viajando. E os que estão, por favor, fiquem mais próximos para a gente... Espero que a leitura esteja em dia de todo mundo, porque está uma mamata, né? Nós estamos caminhando bem mais lento do que o planejado. E eu gostaria de começar a aula de hoje. Vamos orar? E eu gostaria de começar a aula de hoje retomando um ponto final lá da nossa última aula que precisamos tratar. Vamos pedir para Deus nos abençoar. Pai querido, nós te louvamos por esse momento e declaramos que a tua presença aqui nesse lugar é muito bem-vinda, que o teu Santo Espírito no nosso meio é muito bem-vindo, que a presença de Jesus ao nosso redor, nos ensinando, nos orientando, é mais que bem-vinda. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor está aqui. E pedimos por misericórdia que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor trate as feridas da nossa alma. Que o Senhor use a preciosidade da tua palavra para nos ensinar, para nos motivar, para nos corrigir e para nos fazer filhos mais cheios de amor e de dependência do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Agradeço a presença de todos, dos visitantes. Hoje a Luísa está aqui nos visitando. Seja bem-vinda, meu bem. Que Deus te abençoe. E semana passada, o Estevão estava aqui e ele ficou indignado. Mãe, você tem que corrigir isso, não vou aceitar, está errado. Indignado com a altura do Golias. Lembra que teve um negócio aqui? Aquela altura que eu passei é baseada na Bíblia Linguagem de hoje, na tradução na Bíblia Linguagem de hoje. Realmente ele está muito pequeno. Tá. E deve ter sido um erro, algum problema, porque a medida é em côvados. E todos os outros lugares que eu fui pesquisar, ele gira em torno de 3 metros de altura. Então, Carrega, você pode fazer um favor para mim? Eu trouxe uma medida aí do Golias, para a gente ter uma noção. Eu acho que fica mais prático, né? Oi? Eu trouxe essa medida, obrigada, porque o Jonatas pegou para mim, porque aí a gente tem uma noção. Agora, isso daqui é uma coisa estreita, fininho. Imagina a largura que esse homem era, a força que a Bíblia fala que ele tinha de segurar uma lança, que só a ponta da lança pesava 6 quilos, 6, 7 quilos. Ele era... Realmente dá para você assustar, né? Você chegar perto de um cara assim, imagina eu aqui. É verdade. Obrigada. Então não era aquele gigante, como disse Heloísa hoje, falando, nossa mãe, eu pensava um prédio, e é assim que passavam as figuras para a gente, né? Mas também não era tão pequeno. Uma coisa que a gente pode ver, assim, isso mais para frente, isso aí vai ser, como diz, na pós-graduação. Eu estava pesquisando e eles falam que provavelmente Adão e Eva eram pessoas muito altas, mas altas assim, de mais ou menos 4, 5 metros de altura. Peraí. Não tem nada que comprova isso, são estudos, porque eles baseiam da mesma forma que os homens daquela época viviam 700, 800, 900 anos, e que hoje isso caiu para quase 10% do tempo, existe essa linha de pensamento, esse estudo de que a raça humana também foi criada com esse padrão. E fala que daí existe também a possibilidade desse DNA de gigantes, porque volta e meia a gente está vendo na Bíblia pessoas gigantes, povos gigantes, né? Mas são teorias, não tem nada assim comprovado não, ok? Então vamos lá.
18, nós paramos no capítulo 18, que foi... E aí a gente vai ver entre o capítulo 18 e 27, as lutas entre Davi e Saul. Começando no capítulo 18, a gente fala da amizade de Davi com Jonatas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, se já viram em algum lugar, mas há muitas pessoas que criticam essa amizade e tem algumas linhas de pensamento que falam que Davi e Jonatas chegaram a ser homossexuais. Não sei se vocês já ouviram falar isso, não já? Nunca ouviram? Já tem essa linha de pensamento, sim. E eu gostaria de comentar sobre isso, que eu acho que isso é importante, né? Essa crítica com relação à vida deles. E eu considero esse tipo de comentário impróprio, um absurdo, por várias razões, e eu vou mencionar aqui apenas 4 delas. A primeira, está lá. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A gente vê isso em vários momentos. O homem segundo o coração de Deus. Por outro lado, o homossexualismo é condenado de maneira clara e explícita na Bíblia. Portanto, seria uma grande incoerência Deus escolher aquele homem que vive de forma que ele condena para falar, esse é o homem segundo o meu coração. Não faz sentido. Não tem uma gota de coerência, né? Seria uma contradição. Outra coisa interessante, no capítulo 20, 42, semana passada eu até comentei sobre isso no culto. É aquele pacto onde Davi e Jonatas se encontram e faz um juramento. Os dois fazem um juramento. E o finalzinho fala assim, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência. Só pensa em possuir descendência quem sonha ou pretende ter filhos, constituir família. Então, naquele tempo não tinha como, a gente vai ter filho, barriga de aluguel, não existiam essas coisas. Então, era descendência a partir deles, a partir da vida deles. E, por fim, se isso de fato tivesse acontecido, fala, não, vamos supor que por um deslize, por uma coisa, eles caíram em pecado e realmente houve um caso entre Jonatas e Davi. A Bíblia não esconderia isso da gente. Porque tudo que está aqui, assim, os erros dos grandes homens de Deus, daqueles, está registrado aqui. Mentiras, né? A gente vê mentiras, a gente vê traição. Mais adiante a gente vai ver o pecado de Davi, o pecado da prostituição, do adultério, o pecado de mandar matar um homem. Isso tudo está registrado aqui. Agora, se o Senhor não menciona isso, é algo que nós precisamos crer e confiar de que o coração de Davi, a vida de Davi, o comportamento dele, apesar dessa amizade tão forte que ele tinha com Jonatas, realmente tem uns versículos que a gente fala, nossa, porque ele fala, o seu amor é melhor do que o amor de mulheres. Ele chega a falar isso, né, em alguns versículos. Então é algo que nos incomoda, mas que a gente tem que ter o coração tranquilo nessa convicção de que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O homossexualismo é algo condenado por Deus. Deus não escolheria e falaria que aquele homem, segundo o coração dele, era um homem que vivia dentro do homossexualismo. E eles pretendiam e tinham, e mais adiante vocês vão ver o tanto de mulheres que Davi vai arranjando. Fica bem, também sem sentido, um homem com tantas mulheres ainda pensar em homossexualismo. E por fim, se tivesse acontecido alguma coisa, o Senhor nos revelaria. Capítulo 18, versículo 8. A gente olha aí o retrato da essência de Saul. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse, 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Então,
Saul, a gente vê quando Davi tem aquela vitória e ele entra na cidade e as mulheres começam a cantar, a prestigiá-lo, a homenageá-lo, e no cântico elas falam que Saul derrotou a milhares, mas Davi a 10 milhares. Isso acabou com Saul. Acabou, ele ficou indignado e o coração dele foi tomado por um sentimento de inveja. E a gente olha e fala, nossa, que coisa feia, inveja. Capítulo 18, se a gente olha os versículos 25 até o 28, a gente vai ver o comportamento de Saul. O versículo 11 do capítulo 18 primeiro. Ele fica tão indignado, junto com Davi, que arrojou dizendo, encravarei a Davi na parede. Ele joga uma lança, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Junto com Davi ali, aquela ira, aquela raiva foi crescendo, aquela inveja foi crescendo, e aquela inveja se transformou não apenas num sentimento, mas numa atitude. Como nós precisamos vigiar nosso coração? Inveja, queridos, é um sentimento que pode atingir o coração de qualquer um de nós. Qualquer um de nós podemos ter inveja. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Não é só olhar para Saul e falar assim, nossa, que coração desse homem. Todos nós estamos sujeitos. Nós temos inveja, às vezes, do trabalho da pessoa. Temos inveja dos bens da pessoa, temos inveja de uma pessoa ser bem-sucedida, de ser premiada, de ser bem casada, de ter bons filhos. Se nós não vigiarmos o nosso coração, nós vamos ter inveja das pessoas, sim. A gente olha e fala, nossa, tudo dá certo na vida dessa pessoa. E ao invés da gente se alegrar, a gente começa a sentir aquela ira, aquela insatisfação. Você olhar para a vida de uma pessoa e falar assim, nossa, tudo dá certo na vida dessa pessoa. E isso aí é ilusão. Não existe vida de ninguém que tudo dá certo. A gente só vê a aparência, o interior, o dia a dia, a intimidade. A gente não sabe o que a pessoa vive e passa. Só que olhar para a pessoa e deixar aquele sentimento dentro do nosso coração e crescendo e nos corroendo e ficar como Saul é um perigo enorme que nós corremos e que nós temos que nos vigiar. E como que a gente lida com essa questão da inveja, então? Como é que eu lido quando eu olho para alguém e ao invés de eu ficar feliz de ver as conquistas, feliz de ver coisas boas acontecendo com ela, eu me sinto ferido, machucado, revoltado, doído e fico chateado mesmo. Puxa vida, que coisa, por que não é comigo? Por que é com ele? Por que é com ela? Nós precisamos exercitar uma maneira muito prática de tirar isso do nosso coração. Deus, eu não quero sentir isso com relação a essa pessoa. E o jeito mais certo, mais sadio e o caminho mais fácil para nós encontrarmos a volta dessa estrada perigosa, que é a estrada da inveja, é nós orarmos pela pessoa. Não, aí não. Aí não, orar é demais. O cara já está se dando super bem, eu ainda vou orar por ele? E aí, quando a gente ora por essa pessoa, o nosso coração é curado. Porque aí a gente enxerga de verdade o que a gente tem, o que a gente está carregando. Queridos, que bobagem a gente carregar a inveja das pessoas. Senhor, o Senhor abençoa quem o Senhor quer, o Senhor dá e o Senhor faz na vida de quem o Senhor deseja. Não me deixa ficar chateado de ver uma pessoa se dando bem, uma pessoa prosperando. Tira isso do meu coração. Tira isso do meu coração, porque se a gente não cuidar, a gente vai se transformar como Davi, como Saul. Saul deixou isso crescer dentro do coração dele, e aquele rapaz que ele admirava, que ele achava que era uma pessoa especial, de repente ele queria o quê? Matar. E ele tenta matar Davi por 2 vezes, e às vezes a gente fala assim, não, mas eu jamais mataria alguém. Mas o que Jesus ensina lá é que a gente mata aqui no coração. A gente mata, a gente fica tão chateado que no fundo você já matou aquela pessoa dentro do coração. O Novo Testamento é cheio de graça, mas ao mesmo instante é muito difícil, porque Jesus
prega pesado ali, né? Ele não deixa passar nada. Então vamos vigiar. Não sei se tem alguém aqui que tem vivido esse sentimento de inveja. Talvez inveja com relação a alguém da sua própria família, da sua casa, um parente, um colega de trabalho, um vizinho, sei lá quem. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração e falar: Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor sabe o que está fazendo. Quem sou eu para falar o que o Senhor deve dar ou tirar da vida de alguém? E me dê satisfação com o que eu tenho. O problema é que a gente está sempre insatisfeito com o que a gente tem, né? É sempre pouco, 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 e ficamos olhando para o que tem mais. Então esse foi o problema de Davi, de Saul. Aí o que aconteceu? No capítulo ainda 18, versículo 25 a 28... Davi fala: mas eu tinha uma promessa que você ia dar a filha para eu casar, né, Mical, e ele faz uma proposta absurda para Davi, e fala com a intenção de destruir Davi. Fala: olha, eu vou dar minha filha sim, mas eu quero 100 prepúcios dos filisteus. E Davi desce e vai lá e traz 200, e fala: toma aqui para você. Imagina que cena. E aí a gente vê que o Senhor estava com Davi. A bênção de Deus estava com Davi. O que ele fazia, Deus abençoava. E depois no capítulo 19, versículo 9, a gente vê, a partir do capítulo 19, a gente vê que Saul foi deixando aquilo tomar conta dele, aquela ira, aquela inveja, aquela raiva, que o diabo começou a ter uma influência muito grande na vida dele. Olha o tamanho do perigo. Dá para você entender como é o passo a passo da coisa? Começa com simples insatisfação. Deu mais para ele que para mim. Começa com essa insatisfação. E aí isso vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí ele começa a querer destruir a pessoa. Primeiro ele faz isso com as próprias mãos, aí ele não é bem sucedido, ele arranja uma situação, quer dizer, fica torcendo aqui, para que se dê mal, que alguma coisa errada aconteça. E por fim, ele permite que um espírito maligno tome conta do seu coração. Versículo 9 do capítulo 19 diz: o espírito maligno da parte do Senhor tomou sobre Saul. Então, Saul estava tomado por esse espírito maligno. E aí quando ele ficava assim todo, lembra que semana passada a gente falou, não com relação à possessão, mas com relação à opressão, Saul era oprimido por esse espírito maligno. E aí chamava Davi tocava e aquilo passava. Aí no capítulo 19, versículo 12, o que acontece? Davi está lá com a filha de Saul, com Mical, só que Saul não estava satisfeito. E ele começa a perseguir Davi e fala: eu vou matar esse rapaz, ele não vai ficar vivo. E o que eu acho interessante no versículo 12, então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. O ungido de Deus, o homem segundo o coração do Senhor, aquele que foi escolhido, aquele que seria o rei, que tinha promessas de Deus para a vida dele, fugindo pela janela. Dá para a gente entender os caminhos do Senhor? Dá para a gente pensar como é que ficou o coração de Davi naquele momento? Como é que ele se sentiu? Como é que ele experimentava aquele momento? Se você abrir no Salmo 59... esse salmo foi um salmo escrito por Davi, Salmo 59, quando Saul mandou quando ele teve de fugir, nesse momento. Eu gostaria de destacar alguns versículos para a gente ter noção de como Davi se sentia. Versículo 1, livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários. Versículo 4, sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê.
versículo 10. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Versículo 17. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Então, lê esse Salmo 59, depois da gente entender o que Davi estava vivendo, fugindo da sua própria casa, fugindo pela janela. Você imaginou? Coloque-se no lugar de Davi. Imagina você, onde você mora, você tem que fugir pela janela. Quem mora em apartamento está no Salmo. Fugir pela janela. É muito humilhante, não é? E ele fala aqui, eu não tenho culpa, eu não fiz nada de errado. Versículo 4, sem culpa. O que eu fiz para merecer isso? Davi, só que o que eu acho lindo é ele mostrar sempre, no versículo 10, o Senhor virá ao meu encontro com a benignidade dele. Mesmo no tempo da adversidade, mesmo no tempo da luta, Davi não perdia a confiança. Versículo 17 diz isso com clareza. A ti, força minha, eu ainda vou cantar louvores. Senhor, vai chegar o dia da minha vitória. Vai chegar o tempo. Davi tinha essa convicção, ele tinha essa certeza. Capítulo 20, do versículo 15 do capítulo 20... E o 42 do capítulo 20 também é o pacto lá entre Jonatas e Davi para com a família de ambos. Esse pacto que resultou naquela história que a gente falou semana passada, no domingo à noite, sobre Mefibosete. Então, eles eram muito amigos, eles tinham um pacto de cuidar um da família do outro, um da descendência do outro, e esse pacto aí levou-os a cuidar, e aconteceu aquela história de Mefibosete que a gente viu semana passada. No capítulo 21, Davi em fuga, mais uma vez, porque aí depois desse momento da vida de Davi, é uma fuga atrás da outra, é uma perseguição atrás da outra. Então ele está em fuga e ele chega a um sacerdote e pede comida para aquele sacerdote. E o sacerdote o ampara, o sacerdote cuida, vocês leram aí, viu como é que tudo aconteceu. E o interessante é que logo que ele sai daquele lugar, Davi vai, no capítulo 22, versículo 1, ele foge para uma caverna. E lá dentro dessa caverna, muitos dos salmos dele também foram escritos, nessa época em que ele estava escondido, fugido de Saul. Aí você imagina a história. Vamos nos colocar na pele de Davi. Primeiro, Saul tenta matá-lo. Depois, manda ele lá para o meio dos filisteus, com o objetivo de que ele fosse morto pela mão dos filisteus. E ele consegue mais uma vez escapar. Aí ele consegue casar com a filha de Saul, que era a promessa. Quando ele está de boa, pensa, agora minha vida vai ficar em paz, o sogro manda persegui-lo e ele tem que fugir pela janela. Aí ele vai para esse lugar, passando fome, passando necessidade, tem que ser sustentado por um sacerdote, aquele que seria o rei, e agora ele tem que fugir, vai para uma caverna e fica escondido ali naquela caverna, em fuga. E dentro dessa caverna, Davi escreve alguns salmos. Eu gostaria que você abrisse lá no Salmo 57, que é um dos salmos. Ele escreveu vários salmos dentro dessa caverna, nesse período em que ele estava fugindo. Salmo 57, versículos 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Eu vou estar com o Senhor até que passem as calamidades. Davi sabia que ia passar. Ele tinha essa convicção, ele tinha essa fé. Eu estou vivendo um tempo de calamidade, mas isso vai passar. Imagina esse homem na solidão escrevendo essas coisas.
E às vezes é num momento de solidão e de dificuldade da nossa vida, momento de muita dor, de muita angústia, que surge de dentro de nós o melhor de nós. A nossa essência verdadeira, é nesse momento que a gente firma os nossos passos. E o Salmo 142 é mais um dos salmos que Davi escreveu quando ele estava dentro dessa caverna. Versículo 6, ele diz assim, primeiro versículo 1, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. E versículo 2, derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. O que Davi fazia na hora da tribulação? Orava, buscava, clamava ao Senhor. Ao Senhor. Às vezes a gente faz o contrário, a gente reclama, fala para o vizinho, para o cônjuge, para os filhos, para os pais, para o colega de trabalho, e nós esquecemos que é ao Senhor que nós devemos derramar a nossa súplica e o nosso sofrimento, o nosso clamor, a nossa queixa. Versículo 6 desse salmo diz, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, muito fraco. Olha o estado emocional que esse homem se encontrava. Livre-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Davi olhava e falava, Senhor, eu não vou conseguir. Ele enxergava a força dos inimigos que vinham contra ele. E ele fala, são mais fortes do que eu, são maiores do que eu, são mais poderosos do que eu. Mas eu vou buscar ao meu Deus. E ele fala no versículo 7, tira a minha alma do cárcere, Senhor. Tira a minha alma do cárcere. Eu gosto tanto de ver a essência das palavras, das orações que Davi fazia no tempo de tribulação dele, como ele se colocava. E outro salmo que ele escreveu também nesse tempo é o Salmo 18. Tem vários, eu estou pegando alguns deles. E depois, se você quiser marcar e ler na sua casa com calma e falar, olha o que esse homem dizia e orava enquanto ele estava vivendo o tempo de sofrimento. O Salmo 18, o versículo 28, a parte final diz assim, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Ou seja, Davi, na escuridão daquela caverna, no escuridão, na falta de conforto, na privacidade do momento que ele estava passando, provavelmente passando necessidades básicas de alimento, de sustento, de frio, de tudo isso, e na escuridão ele falava, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Que coisa profunda, não importa onde nós estejamos, na maior escuridão, no momento em que a gente olha para a nossa vida e fala, Senhor, está tão escuro, está tão difícil, está tão complicado, mas eu sei que o Senhor é o Deus que derrama luz nas minhas trevas. 18, esse que eu li agora, é o 18, 28, a parte final. E, na verdade, esse capítulo 18 é quando ele consegue vencer os inimigos de Saul. Então, é um salmo que ele fala das dores, mas ele fala também da vitória enorme que Deus deu sobre a vida de Saul naquele momento, né? E aí, Davi sempre escrevia o que ele estava vivendo. O Salmo 34, se a gente vê lá, ele não teve um momento aí que vocês leram que ele se fingiu de louco? Ele não chegou para o rei lá e quando ele foi capturado pelo rei Abimeleque, ele se fingiu de louco? Ele vai e escreve o Salmo 34, é o salmo que ele escreve depois que ele consegue escapar das mãos desse rei, que o rei fala, não, solta esse cara, tá doido. O rei chega a falar, já não basta o tanto de louco que eu tenho por aqui, vocês ainda vão trazer mais um. E aí libera Davi e ele escreve esse Salmo 34, falando, Senhor, o Senhor usa da loucura para poder me abençoar, né? Bendito seja o Senhor em todo o tempo. E assim Davi caminha. E quando ele é traído, ele escreve salmo. Quando ele está escondido e aparecem os perseguidores e o entregam, ele escreve o Salmo 54. E assim vai. Então era um homem que escrevia, que colocava diante do Senhor, mas a essência desses salmos, a gente vê qual era a postura de Davi diante da dor.
Primeiro, a gente vê que ele vivia momentos de dor. Segundo, ele sentia esses momentos, sentia medo, ele se sentia pequeno. Davi era um homem como qualquer um de nós. Se a gente olha esses salmos, e é por isso que eu acho que a gente se identifica tanto com os salmos, porque eles têm muito a ver com a essência do nosso dia a dia, com a essência daquilo que a gente é, daquilo que a gente faz. Davi vivia isso. No capítulo 22, versículo 2, quando ele está lá naquela caverna, a notícia se espalha, olha, diz que Davi está escondido na caverna, tal, a família dele fica sabendo, e de repente o que acontece? Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Eu acho que formou um exército de amargurados, de endividados, de gente que se sentia mal, e eles foram atraídos, aqueles que estavam passando por aperto, e falou, você quer saber? A vida já está complicada mesmo, nós vamos para perto de Davi. E interessante como Deus usa aquelas pessoas que geralmente são pessoas desprezadas, descartadas pela sociedade, né? Os endividados, os que vivem apertados e os amargurados. Ninguém vê muito valor em pessoas desse jeito. Ninguém vê grandes possibilidades num grupo de homens desse jeito. E eles se ajuntam a Davi, e Davi se torna o quê? Chefe desses homens. E a gente vê que Davi vence vitórias extraordinárias com esses homens. Ele era um líder que sabia trabalhar aquilo que as pessoas geralmente desprezam, né? Esses homens se ajuntaram com Davi e formaram um grupo diferenciado. Nesse capítulo 22 ainda, dos versículos 9 até o 19, a gente vê a que ponto chega a loucura de Saul. Ele fica sabendo que o sacerdote ajudou Davi. A notícia chega aos ouvidos dele. Ah, é? Deu pão, deu comida para Davi. E quando vocês estão lendo aqui, vocês veem que o sacerdote fez isso na maior das inocências. Não foi nada programado. Ah, vou ficar contra Saul. Não tinha nada a ver. E Saul fica tão indignado, tão irado, que ele manda matar 85 sacerdotes e manda destruir as suas cidades e todo mundo que fazia parte da vida deles. Olha o tamanho da inveja, da ira, do ódio. Isso aqui já passou do grau de inveja há muito tempo, né? Se transformou num ódio doentio contra a vida de Davi. Tudo isso só porque ajudaram. E no capítulo 23, então, os versículos 2 e 4, Davi fica muito chateado com tudo aquilo que está acontecendo e ele precisa partir para uma luta, para uma batalha. E nós vemos Davi aqui nos dando o exemplo que no momento das batalhas, das lutas, dos enfrentamentos, a nossa melhor arma é buscar conselho no Senhor. Olha o que ele vê no versículo 2. Consultou Davi ao Senhor dizendo, irei eu e ferirei estes filisteus? Em oração ele pede. E no versículo 4, então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te e desce. Então, ele tem a resposta certa, o Senhor tem a resposta certa para a hora do nosso desafio. E a pergunta é, será que nós temos agido assim? Na hora em que nós nos vemos apertados, na hora em que nós nos vemos sem saída, com lutas para serem enfrentadas, com batalhas diante de nós, qual é a nossa postura? Qual é o nosso comportamento? Então, olho para Davi e falo, que homem do coração realmente voltado para o Senhor. Na hora do aperto, ele falava, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Geralmente, a gente já sai fazendo as coisas. E aí a gente tem que orar e pedindo, Senhor, conserta o que eu fiz. Olha aí, eu não orei, eu me precipitei, eu não pensei direito. Então, Davi nos dá o exemplo de que a oração e a intimidade com Deus era a essência daquela vida vitoriosa que ele tinha. Mesmo passando por dificuldades, né?
Será que isso, a pergunta é, será que isso tem sido prioridade nas nossas vidas? Todos nós passamos por lutas, todos nós. Será que a oração e a procura da intimidade com Deus tem sido prioridade nas nossas vidas? Queridos, eu não vou cansar de falar enquanto eu estiver aqui dando aula, vocês vão ouvir isso da minha boca. Nós precisamos procurar ter uma vida de oração com Deus, de intimidade, de leitura da palavra e de oração. De nos quedarmos diante do Senhor e perguntar, o que eu faço agora? Que rumo eu tomo? Que direção o Senhor quer dar para a minha vida? Nós precisamos separar tempo do nosso dia. Nós não precisamos, de repente você fala, mas eu não sei, vai ter o dia, uma aula que eu vou dar para vocês aqui para frente, está perto, e que eu vou até distribuir para vocês um roteiro de oração. Porque às vezes a gente realmente se perde na hora da oração. Você ora 1 minuto e fala, acabou. Porque geralmente eu falo, Senhor, abençoa tudo na minha vida. Acabou. Abençoa tudo, acabou. Ou então perdoa todos os meus pecados. Acabou. Não é assim? O que a gente precisa é aprender a ter esse diálogo com Deus. Porque não é assim que a gente conversa com as pessoas. O nosso diálogo com as pessoas tem tópicos específicos, pontos específicos. E isso vai firmando o nosso relacionamento. Com Deus não é diferente. Eu vou passar e vocês vão se assustar com o tempo que vocês vão ter diante de Deus em oração. E aí você fala, mas com roteiro, aí eu vou ficar com o olho aberto? Não tem importância, você pode orar com o olho aberto e você pode abrir os olhos quantas vezes for necessário durante uma oração. Não tem nada de errado nisso. Mas o importante é manter esse diálogo, essa troca, e a gente vai ver esse crescimento na nossa vida espiritual. Exemplo desse homem maravilhoso. No capítulo 24, versículos 3 e 4, a gente vê Davi poupando a vida de Saul. O que aconteceu? Saul perseguindo Davi, perseguindo com o exército dele, e de repente ele entra numa caverna, a Bíblia fala aqui para aliviar o ventre, né? Ele falou, nossa, ali vai ser uma beleza, né? Escondidinho, tal, e ele entra justo na caverna que está Davi com um grupo, olha que azar, que constrangimento, né? E Davi chega perto de Saul, e chega a cortar a orla do manto, da roupa dele, enquanto ele está lá de boa, né? E eu acho muito interessante Davi poupar a vida de Saul com uma infinita bondade, e ele demonstra também extremo cuidado com o ungido do Senhor, versículos 3 e 4, né? O 4. Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi furtivamente e cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi o quê? Bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Ele fala, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Ungido do Senhor, homem de Deus, eu não podia ter feito isso. E disse aos seus homens, versículo 6, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E aqui eu vou pegar num ponto chato. Sabe aquelas coisas assim, nossa, a aula estava indo tão bem, agora de repente, olha o que ela vem falar. Ungido do Senhor tem que ser respeitado. Ungido do Senhor tem que ser um homem que nós devemos medir nossas palavras e as nossas atitudes. Ah, mas esse pastor, que decepção. Ah, esse pastor fez isso, esse pastor fez aquilo, esse pastor falou isso. E nós sabemos que pastores erram, e erram, sim. Nós sabemos que pastores erram. Mas cabe ao Senhor condená-los, discipliná-los, cuidar da vida deles, tratar com eles, ao Senhor. E a Bíblia diz,
terrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Eu não quero isso para mim. Davi demonstra extremo respeito e reverência pelo ungido do Senhor. E nós precisamos fazer isso na nossa vida. Quantos pastores nós convivemos? Quantos? Eu, então, tenho que tomar um cuidado sem fim, porque o mundo do Jonatas, com esse tanto de colega, de amigo, de conhecido, de pastores, é um mundo diferente da maioria dos crentes normais. A gente tem muito contato e a gente fica sabendo das coisas. Do mesmo jeito que você fica sabendo das coisas dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas, dos profissionais da sua área, a gente fica sabendo das coisas. E dá aquela indignação em muitos momentos, né? E eu sempre me lembro desse texto. Ungido do Senhor, eu preciso respeitar. Eu preciso deixar que o Senhor que o ungiu, cuide e trate dessa pessoa. Então vamos ter muito cuidado com a maneira como nós temos tratado os ungidos, os homens ungidos pelo Senhor. Vamos passar para uma coisa mais light, né? 24:12. No capítulo 12, por que ele tinha essa certeza? Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Ele falando com Saul. Ele grita para Saul, fala, Saul! Saul leva aquele susto, né? Ele fala, aqui é Davi. Olha, vê, eu estou com um pedaço do seu manto. E o Saul fica assustado, né? E ele fala, julgue o Senhor entre mim e ti. Julgue o Senhor. Eu podia ter te matado, eu podia ter destruído, mas eu não quero fazer isso. Eu te coloco nas mãos do Senhor e eu espero na justiça do Senhor. Esse é o grande desafio para a gente hoje. Que dificuldade falar, eu vou colocar a vida dessa pessoa nas tuas mãos, Senhor. Pense em alguém que te incomoda, alguém que te fez mal, alguém que te machucou, ou alguém que até hoje ainda te machuca, te incomoda, te faz mal, e você fala, eu vou colocar essa pessoa nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor cuide dela. Que o Senhor cuide dessa pessoa. Que o Senhor julgue conforme o teu julgamento. Porque o Senhor vai julgar na medida certa. O Senhor vai fazer a justiça da forma correta. Eu não sou digno de julgar ninguém. Gente, nós somos pecadores, nós erramos, a gente pisa na bola também. A gente pisa na bola e cabe ao Senhor julgar. Davi tinha essa convicção, ele tinha essa certeza. E o versículo 17, Saul fala para ele, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Saul enxergava isso na vida de Davi, falava, puxa vida, quanta dignidade, quanta justiça na vida desse homem. Ele conseguia enxergar isso. Só que ele não conseguia mudar o jeito dele de ser, né? Capítulo 25, a gente vê, começa com a morte de Samuel, uma perda, né, enorme. E aí no versículo 3, a gente vê a história de uma mulher, exemplo de uma mulher prudente, apesar do marido que possuía. E aqui eu quero tocar nesse assunto, porque de repente nós temos esposas, nós temos mulheres aqui, que falam, eu tenho sofrido tanto com meu marido tem sido um homem tão complicado, tão difícil. E olha como era Nabal, o marido dessa mulher. Versículo 3. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o da sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Então, era uma esposa sensata, bonita, casada com um homem duro e maligno. Só que a gente vê a sabedoria dessa mulher. Versículo 10, o que acontece? Davi manda recados ali e pede para Nabal para dar assistência para ele. Deixar ele poder, os moços de Davi vão lá levar um recado para Nabal, pedindo para poder conviver ali com ele naquele momento. E Nabal manda um recado, versículo 10, dizendo assim, quem é Davi? Quem é esse cara?
É claro que ele sabia quem era Davi. É lógico que ele sabia. Só que agora Davi estava vivendo nas cavernas, junto com aqueles homens considerados os revoltados do lugar. E ele fala, que Davi o quê? Quem é Davi? Ele despreza e ele não zomba de Davi e ele não reconhece a bondade de Davi. E ele fala, manda um recado para Davi, cheio de desaforo, e Davi fica irritado e fala assim, nós vamos pegar a espada e nós vamos acabar com esse Nabal. Olha o versículo 13. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. E eles falaram, nós vamos acabar com esse Nabal. E os servos de Abigail ficam sabendo e vão correndo contar para ela. E chega lá para a senhora dela nos versículos 15 e 16, e ele fala assim, olha, o que o nosso Senhor está fazendo não é justo. Os servos reconhecem isso. Fala, aqueles homens... porém, nos têm sido muito bons. Nunca fomos agravados por ele e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Falou, pelo contrário, eles nunca nos roubaram, nunca nos tiraram nada, e eles trazem segurança para a gente. Ninguém tem coragem de nos atacar quando sabe que a turma de Davi está por ali. Eles nos serviram de muros. Só que Nabal não via isso, não enxergava isso. Era um homem com um coração maligno, é o que a Bíblia diz. E nós temos que ter muito cuidado e aprender com a vida desse homem. Porque quando nós temos um coração tomado por malignidade, a gente não consegue ver a bondade das pessoas que nos cercam. A gente se torna uma pessoa orgulhosa, como Nabal, ele se achava. Eu não vou dar comida para ninguém, não vou dar... Ele achava que se bastava. Não queria contato, não queria nada. E... não reconhecia a ajuda, a proteção, o cuidado que ele recebia através da vida e dos homens de Davi. Aí, o que acontece? A mulher dele, a hora que escuta essa história, o que ela faz? Ela toma uma atitude para apaziguar Davi. E aí, nós mulheres temos um dom enorme de saber apaziguar. Vamos colocar isso à tona, vamos trazer isso à tona, porque o homem é mais esquentado, é ou não é? A gente sabe que o homem é mais esquentado. Qualquer coisinha, tchup, né? O homem já está pronto para brigar, e nós temos que ser apaziguadoras. O que a gente tem que aprender com Abigail? Senhor, me dê esse espírito de apaziguar, de acalmar, de tornar a coisa menor, ao invés da gente ficar pondo lenha na fogueira. Porque se a gente quer também, a gente sabe fazer isso, né? Pôr lenha na fogueira, mas a gente sabe. Não é possível que você vai deixar isso desse jeito? Olha o que falou, aí pronto, né? O homem que já está nervoso vai lá. Então nós temos que aprender com a Abigail a apaziguar. Ela prepara um super lanche, muita comida, não tem preguiça, não se esforça e vai ao encontro de Davi e dos seus homens, que Davi estava indo para destruir a família dela. O marido dela, e é lógico, ela também seria destruída, tudo seria destruído. E a Bíblia fala que ela se dobra diante de Davi, quando avista Davi, põe o rosto no chão, pede perdão, oferece, e a atitude dela muda o coração de Davi. Por amor a ela, Davi deixa isso muito claro. Por amor a ela, Davi muda a sua atitude. E no versículo 33, 32 e 33. Então, Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Queria tanto ouvir isso da boca de Deus para a minha vida. Bendito seja a tua prudência. Bendita seja a tua prudência. Nós, mulheres, precisamos pedir, Senhor, me ajuda a ser mulher prudente.
os homens também. Me ajuda a ser um homem prudente. Me ajuda a ser uma pessoa que apazigua, ao invés de jogar lenha na fogueira. Me ajuda a ser um apaziguador. E Davi reconhece que ele estava com sangue quente e ele fala, que bom que eu vou deixar a vingança nas mãos do Senhor. E isso acontece quando a gente olha no capítulo 25, versículo 39. Primeiro, se a gente vê no 38, passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. E aí, 39, quando Davi ouve a história, né? Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E de quebra, o que ele faz? Mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Uau, ainda vou ficar com a esposa dele. Espertíssimo. Mulher prudente, bonita, prudente, apaziguadora. Ele fala, é uma mulher assim que eu quero do meu lado. E manda buscar a Abigail para ele. Então, queridos, eu olho isso aqui, eu acho muito legal. Ver Davi reconhecendo, nós temos um Deus que pleiteia a nossa causa. Que dificuldade a gente tem de acreditar nisso, não é? Que Deus pleiteia a nossa causa. Eu quero fazer justiça, eu quero tomar as providências, eu quero ir atrás, eu vou falar tudo que essa pessoa precisa ouvir, eu vou... E Davi fala, nós temos um Deus que pleiteia a nossa causa. A causa daqueles que nos afrontam, a causa daqueles que querem nos fazer mal, a causa daqueles que nos perseguem. O Senhor é o Deus que cuida das nossas causas, que nos defende, que pleiteia a nossa causa. Que desafio para nós, né? E daí no capítulo 26, versículo 16, Davi mais uma vez humilha os guardas de Saul, quando eles estão todo mundo dormindo lá, ele entra no acampamento, pega... olha o versículo 16, o que ele diz, grita, não é bom isto que fizeste, tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardaste o vosso Senhor, o ungido do Senhor, vede agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha a sua cabeceira. Ele entra lá e pega a lança e a bilha de água de Saul, podia mais uma vez ter matado, destruído, e ele fala, ungido do Senhor, eu coloco nas mãos do Senhor e o Senhor que vai cuidar. E mais uma vez ele grita, Saul, e o Saul fala, me perdoa, estou errado, você é justo e eu não. Só que Saul tinha um coração muito duro. E aí a gente entra no capítulo 28 desse livro, e eu tenho certeza que todo mundo que leu ficou de cabelo em pé. Fala, o que é isso aqui? Não é? Versículo 6, olha o que acontece. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Urim e Turim refere-se à primeira e à última letra do alfabeto hebraico. Eu acho que o que ele quer dizer aqui não respondeu por palavra escrita. Então, não respondeu por sonho, não respondeu através de palavra, não respondeu através de profetas. E aí, Saul entra em desespero total, né? Deus não falou com Saul, certamente por causa da vida dele cheia de pecado. Detalhe, se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos santificar. Não tem jeito de eu viver uma vida cheia de pecado, de ira, de raiva, de inveja, que era o que coordenava a vida de Saul, e aí eu querer ouvir a voz do Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, com o meu coração cheio de maldade e pecado. Aí o que acontece? Nesse capítulo 28, versículo 9 em diante, no versículo 8, ele se disfarça, e ele vai procurar, sai à noite, e ele vai procurar uma necromante. Não é isso que ele faz? Versículo 9, quando ele chega perto da mulher, a mulher ainda não reconheceu que é Saul, ela fala assim,
bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Ela fala, não, eu não posso, Saul mandou matar todo mundo. Só que o povo sabia que tinha sobrado aquela, ela fugiu. E ele pergunta, e eles falam, tem uma. Ele se disfarça, chega lá, e ela tem mais temor do que ele, né? E aí ele responde e jura, fala, não, Saul jamais vai ficar sabendo. Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. E aí começa, então, a sessão. Versículo 11, não é assim? E ela fala, então o que você quer que eu faça? Ele fala, eu quero falar com Samuel. Profeta Samuel, que havia morrido lá no capítulo 25, que a gente viu, não é? E aí a gente vê que o Samuel aparece, né? Fala com Saul, tal, e aí a gente fica, como é que é isso? O que é isso aqui? O que está acontecendo? Olha, dizer que a aparição de Samuel foi de fato o próprio Samuel vai contrariar vários argumentos na área teológica. E o mais intrigante é a gente notar que Saul não foi respondido pelo Senhor, nem através dos profetas, nem através de palavras, nem através de sonhos. E agora que ele vai procurar um médium, né, para poder buscar, o Senhor ia responder para ele. Faz sentido isso? Não faz sentido. E aí, através de Samuel, que já estava morto, né? Ou seja, através de uma prática que o próprio Deus condenava. Prova disso, que Deus condena essa atitude de Saul, é que se a gente for lá em 1 Crônicas, abra por favor, 1 Crônicas, capítulo 10. 1 Crônicas, daqui uns dias a gente chega lá. Capítulo 10, versículos 13 e 14, diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. E não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Está clara aqui a condenação do Senhor com relação à atitude de Saul, não está? Falou, olha, ele foi procurar uma necromante e não ao Senhor. Então não foi o Senhor que falou naquele momento. Ah, mas e essa história de Samuel, que Samuel apareceu aí? Realmente a gente tem que ter muito cuidado, que esse episódio mostra para a gente que nós não devemos brincar com o diabo. Sim. De qual texto? Uhum. Porque ela falou assim, o que você vê? Ele fala assim, eu estou vendo um ancião envolto em uma capa. Aí Saul já falou, é Samuel, que eu queria Samuel, é Samuel. Gente, o diabo, ele nos tapeia, ele nos passa para trás, ele nos engana. E eu falo, tem razão do espiritismo ser uma coisa que tem crescido tanto no nosso país, porque, vamos ser extremamente honestos, você quer coisa mais confortante do que isso? Do que você chegar e falar, eu quero falar com o meu pai que morreu, com a minha mãe que morreu. E a pessoa vem e você escuta a voz da pessoa. Não é aquela voz de demônio que você vai ouvir. Você escuta a voz da pessoa. E geralmente o que a pessoa fala? Está tudo bem, está tudo maravilhoso, fique em paz, eu estou em paz. Isso é conforto para o coração da gente. É lógico que isso é conforto. Então o Espiritismo traz esse conforto, esse falso conforto. Essa ideia de que está tudo bem, que está tudo jóia, que eu tenho acesso àquele que morreu. Só que a gente vê lá no Novo Testamento, Jesus quando fala do rico e Lázaro lá, né? E fala assim, olha, não tem ligação, tem um abismo entre céu e inferno.
Ele fala, o rico fala, por favor, manda ele ir lá falar para os meus irmãos, para que eles não venham sofrer aqui no inferno como eu estou sofrendo. Vá falar para eles, fala, olha, eles têm os profetas, eles têm a palavra, eles têm a... Não tem como. Então, é muito clara a Bíblia, a hora que a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai ver esses textos e a gente vê, não tem essa ligação entre céu e inferno, entre morto e vivo. Isso daqui foi um episódio condenável pelo Senhor, certo? Alguma dúvida com relação a isso? É complicadinho, né? Mas se a gente for aprofundar nisso daqui, a gente precisa gastar um tempo maior. Versículo 6 do capítulo 30. O que acontece aqui? Nós estamos terminando o livro e Davi, quando sai para uma batalha, o que acontece? Ele vê a cidade onde estavam as mulheres, a cidade de Ziclag, onde estavam as mulheres, os filhos e tudo, foi queimada, destruída e levaram tudo. A hora que eles voltam, eles chegam lá. Sabe aquela história que eu já falei assim, que quando você pensa que a coisa está ruim, ainda tem possibilidade de piorar? Ele tinha saído por uma batalha, ele estava muito chateado porque o rei dispensou ele, os filisteus estavam duvidando dele, da honestidade dele, e ele volta. Quando ele está voltando super chateado, o que ele vê? Aquela fumaça. O que está acontecendo, gente? Chega lá na cidade, a cidade queimada, destruída, e levaram todas as mulheres e as crianças, inclusive as mulheres de Davi e os filhos dele. Foram levados também. Só que o que acontece nessa hora? Versículo 6. Davi muito se angustiou. Diz que os homens choravam. Olha o versículo 4 primeiro. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Dá para você imaginar o quadro desse? Aqui eram só homens. Dá para imaginar o quadro desse tanto de homens chorando desesperadamente. Fala, até não ter mais força para chorar? Aí o que acontece? Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava o quê? De apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu acho interessante que o coitado do Davi também, na mesma situação, mas porque ele era líder, o que acontece? Vão apedrejar esse cara, vão acabar com ele, vão destruí-lo, né? Esse episódio na vida de Davi nos ensina que ser líder é sofrer pressão de todos os lados. Quem é líder aqui de qualquer coisa sabe, ser líder é sofrer pressão de todos os lados. Ainda que você seja líder de 2, 3 pessoas numa equipe pequena, líder vai sofrer pressão, vai sofrer cobrança, né? Se as coisas estão indo bem, nossa equipe é 10. Se as coisas caminham mal, é o líder que não é bom. É o líder que é fraco, é o líder que é ruim, é o líder que é incompetente, né? Mas o mais lindo nesse exemplo aqui de Davi é que no momento de dificuldade ele se reanima no Senhor. Olha o que Davi faz no finalzinho do versículo 6. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. É no Senhor que ele encontra força nos tempos de aflição. Está passando por tempo de aflição? Está passando por tempo de perseguição, talvez dentro da sua equipe, dentro da sua casa? Como líder, procure encontrar forças no Senhor. É assim que Davi fez, e a Bíblia, quem lê o texto aí, viu que ele vai, e ele consegue a vitória, e traz todo mundo de volta. Deus dá para ele grande vitória. E terminando o livro, versículo 23, a gente vê, a hora que está voltando, diz que eles correram tanto, que os homens teve um grupo que não aguentou. Tão desfalecidos eles estavam. E o Davi falou, fica aqui vigiando a bagagem. E a outra turma foi, lutou e tirou essas mulheres de lá e matou todo mundo. E aí voltaram assim mortos, super cansados. Na hora de dividir o despojo lá da guerra, eles falaram, não, esses que ficaram sentados aqui não vão ganhar não. E Davi fala o que está aqui no versículo 23. Porém disse Davi, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha.
Então Davi fala, não vamos fazer isso. Essa vitória não é nossa, foi Deus que nos deu. Vamos dividir, vamos ter um coração pronto para dividir, para abençoar outras pessoas. Vê que esse homem não tinha uma gota de egoísmo. Ele não tinha vontade de aparecer, ele não tinha vontade de ser melhor do que ninguém. Como que esse homem não pode ser o homem segundo o coração de Deus? Um coração pronto para dividir, para abençoar as outras pessoas. E no capítulo 31, quando a gente vê Saul em apuros, no versículo 4, a hora que ele vê que não tinha saída, ele pede para o escudeiro dele, olha, que lhe diz, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, porque para que porventura não venha estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o escudeiro não teve coragem de fazer isso, né? Então o que Saul faz? Ele mesmo põe a espada e se lança em cima dela. Por que ele se mata? Porque ele está preocupado com o que vai falar depois da morte dele. Para depois essas pessoas não ficar escarnecendo de mim. Olha, foi morto. Pensa bem onde chegava o grau de orgulho de Saul. Ele está preocupado com o que vão falar com ele depois que ele morrer. Que diferença de coração. Coração orgulhoso, coração altivo, coração em que ele fala, eu sou melhor. Eu morro, mas eu morro pelas minhas próprias mãos. Não vou aceitar ninguém me matar. Eu sou maior. Eu sou melhor. Que diferença, o retrato de orgulho. E eu termino com uma pergunta. Será que nosso coração hoje se parece mais com o coração de Davi? Coração cheio de perdão, de bondade, de amor, de fé e de temor no Senhor? Ou o nosso coração se parece mais com o coração de Saul? Cheio de inveja, de orgulho, de ira, um coração longe de Deus. Que pergunta que a gente tem para responder durante essa semana? Que pergunta? Senhor, com qual desses dois homens o meu coração se parece mais? Com qual desses dois homens? Um desafio e tanto. Como o desafio que ficou semana passada para a gente enfrentar os gigantes, né? Gigantes que nos assustam, gigantes que nos atemorizam. E nós precisamos ter a convicção de que com o Senhor, nós vamos ter vitórias. Vamos nos colocar de pé? Pai, só o Senhor sabe o que de fato nós carregamos dentro do nosso coração. Às vezes nós fazemos um papel tão bonito diante das pessoas. As pessoas olham para a gente e acreditam que nós somos bondosos, acreditam que nós somos cheios de amor, de graça, de misericórdia. Mas o Senhor enxerga o que está escondido no nosso coração, que nós não deixamos que ninguém veja, que ninguém note. Talvez inveja pela vida de pessoas, revolta, desejo de ver pessoas se dando mal, maldade. Ó Senhor, nos perdoe e nos dê um coração como o coração de Davi. Um coração cheio de fidelidade, um coração que sabia que podia confiar no Senhor, mesmo no meio da escuridão de uma caverna, mesmo no meio de uma perseguição, mesmo tendo que fugir pela janela, mesmo sendo injustiçado, Davi escolheu confiar no Senhor. Nos ajude a confiarmos no Senhor dessa forma, Deus. Tire do nosso coração esse espírito de Saul, de inveja, de orgulho, de querer ser melhor que os outros, de querer sobressair. Tenha misericórdia de nós. Nos dê um coração pronto para dividir, pronto para abençoar, convictos de que há um Deus que faz justiça em nosso favor. Tira do nosso coração todo o medo. E se tem alguém aqui nessa manhã, Senhor, que está sofrendo alguma injustiça, alguma maldade, alguma coisa que tem incomodado o dia a dia,
Em nome de Jesus, que essa pessoa possa colocar a vida que tem lhe incomodado nas tuas mãos e esperar o socorro que vem do Senhor. Nos ajude a perdoar aqueles que nos perseguem, a amar aqueles que nos perseguem, como a tua palavra nos ensina. Senhor, isso é grande demais, nós não podemos fazer isso sem a tua ajuda. Por isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, toma conta da nossa vida, venha nos encher, venha nos capacitar, venha nos abençoar a viver vida de vitória. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Bom domingo para vocês. Viu? Obrigada.